Estudo de número 110, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 45 a 51. A segurança que nós temos em Cristo, de que se crermos nele e o recebermos como nosso único e bastante Salvador, temos já nesta vida a certeza da salvação e vida eterna. Essa segurança deve produzir em nosso coração uma firme convicção e fidelidade a Cristo. No coração que não há essa fidelidade a Cristo, também não há a fé salvadora, pois esta produz aquela. A fé salvadora nos leva a ser fiéis a Cristo Jesus. Nos leva a termos fidelidade para com Cristo Jesus. Nesta parábola que nós passamos a estudar, nós vemos justamente a necessidade de ser fiel. Então, nós temos visto que a partir do capítulo 24, verso 32, até o capítulo 25, verso 30, nós temos aí uma série de parábolas que o Senhor Jesus conta. Essa série de parábolas está reunida em 4 parábolas, mas vimos na semana passada, por exemplo, que só na primeira parábola, a parábola da figueira, nós temos ali mais alguns outros elementos além da parábola da figueira. Então assim nós temos mais de 4 parábolas aqui, ou pelo menos mais de 4 elementos que são usados para comparar, para serem comparados com relação à volta do Senhor Jesus, com relação ao fim dos tempos. Então, ficamos aqui hoje com a parábola que aí a editora, a Sociedade Bíblica colocou, a parábola do bom servo e do mau. Mas nós vamos ver que aqui não é o bom servo e o mau servo. Nós vamos ver aqui no texto hoje que se trata de uma boa atitude e uma má atitude na mesma pessoa. Não são 2 pessoas aqui na parábola, mas uma pessoa só que tem diante de si a oportunidade de agir de forma correta, uma atitude boa, ou agir de forma ruim, uma atitude má. Então nós vamos ver isso no texto aqui. Então não se trata de 2 pessoas, mas de uma pessoa só que Jesus está falando. É uma figura aqui que Jesus usa. A estreita conexão entre essa parábola e a parábola anterior é clara. O Senhor Jesus, na parábola anterior, na parábola da figueira, ele fala sobre a necessidade de estarmos vigilantes, atentos aos sinais dos tempos, ao que está acontecendo ao nosso redor, aos sinais da volta de Cristo. E aqui, nessa parábola que nós veremos hoje, ele fala da atitude que devemos ter de fidelidade para com Ele. Quem vigia tem que ser fiel. Vigilância sem fidelidade não tem sentido nenhum. Não passa de medo. Não passa de medo. Mas a vigilância, quando ela é seguida de fidelidade, ela mostra não só que a pessoa está atenta, mas que a pessoa está desejosa de que Cristo volte logo. E é isso que o apóstolo Paulo fala, daqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Pedro quis dizer quando ele falou que nós devemos desejar, nós devemos acelerar, abreviar a volta do Senhor Jesus. Ali não que nós vamos abreviar os dias, nós vamos mexer no calendário divino. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que nós devemos demonstrar um desejo tão grande pela volta do Senhor Jesus, que esses dias passarão por nós, tais como os 14 anos de servidão de Jacó por sua esposa Raquel. Ele trabalhou para Labão, seu sogro, 7 anos por causa da Raquel. E aí Labão deu um jeitinho lá, fez uma trapaça, passou a Lia na frente, e então
Jacó se viu obrigado a trabalhar mais 7 anos para o seu sogro, né? Ele casou-se com Raquel, mas ele tinha que ficar mais 7 anos trabalhando por causa do que seu sogro fez com ele ali. Mas a Bíblia fala que, de tanto que ele amava Raquel, que aqueles anos todos passaram-se como se fossem alguns dias. O crente deve desejar a volta de Cristo da mesma forma. Nós não devemos ficar contando os dias, né? Mas nós devemos viver cada dia, né, nessa empolgação, nessa alegria, na certeza de que Ele vai voltar. E esse deve ser o dia mais importante da nossa vida. Para o crente, o dia da volta de Cristo deve ser o dia mais importante da nossa vida. E nós devemos amar tanto esse dia, desejar tanto esse dia, que é como se o tempo estivesse voando e nós já estivéssemos chegando lá, né, estivesse bem próximo de nós. Devemos agir assim, né, ter no coração esse desejo de ver, né, quando nós dizemos Maranata, né, essa expressão lá no aramaico, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né, vem logo Senhor, essa é a ideia, né? O crente deve ter esse desejo em seu coração. Aqui o Senhor Jesus, ele usa o contraste entre uma atitude fiel e prudente e uma que é má. Então ele não está contrastando aqui 2 indivíduos, mas 2 atitudes. Uma que é fiel e prudente, a outra que é má, né? Então vejamos em primeiro lugar a atitude fiel e prudente e a sua recompensa. Vamos ler juntos o versículo 45, 46 e 47. Vamos lá? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Vamos aí. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? No idioma grego, quando o adjetivo ele vem antes do sujeito, né, na gramática nós aprendemos que o adjetivo é a palavra que dá qualidade ao sujeito na frase, né? Então eu digo assim, João é bom. O bom é um adjetivo de João, né? É uma palavra que mostra a qualidade do João, mostra que ele é bom. Essa é a qualidade. Então o adjetivo ele ressalta a qualidade. Não, às vezes não qualidade, né? Às vezes pode ser uma coisa negativa também, né? João é mau, né? Então está ressaltando ali uma característica da pessoa, do sujeito. Na língua grega, quando o adjetivo ele vem antes do sujeito, é para enfatizar ainda mais a qualidade do sujeito. Por exemplo, aqui na nossa tradução aparece assim, quem é, pois, o servo fiel? Lá no grego é o contrário. Aparece assim, quem é, pois, o fiel servo? Na língua grega está desse jeito, né? Ali, ro, pistos, doulos. Ro é o, né, o nosso artigo definido, o, pistos é fiel, é o adjetivo, e doulos é servo, ou também escravo, significa escravo, né? Então, quem é o fiel servo e prudente? A palavra prudente é outro adjetivo ali, né? Reforçando as qualidades desse servo. Quem é esse servo? Quem é essa pessoa? Ao perguntar, quem é, pois, quando Jesus faz essa pergunta, o Senhor Jesus está dizendo, como poderá mostrar-se fiel e prudente um servo? Como ele pode mostrar-se fiel e prudente um servo que recebeu do seu Senhor a incumbência de supervisionar outros servos dele quando ele não estiver por perto? Quando o Senhor não estiver por perto, então esse servo recebeu a incumbência de cuidar dos seus conservos. Essa expressão conservos nós vamos ver daqui a pouco, né? É muito importante essa expressão aqui.
Mas quem é esse homem? O que esse homem deve fazer? Então, quem é esse que é fiel e prudente? Com isso, Cristo está nos mostrando que se alguém mostrar-se vigilante com relação ao sinal da vinda do Senhor Jesus, conforme nós vimos lá no versículo 32 a 44, deve também apresentar-se com uma atitude fiel e prudente. O adjetivo pistos, que é traduzido por fiel, confiável, aponta tanto para uma qualidade que lhe foi imputada, a qual ele não tinha. Em se tratando do nosso relacionamento com Jesus, nós não éramos fiéis, nós não éramos confiáveis, nós não éramos fiéis, leais a Cristo, antes da nossa conversão. Depois que Ele nos converteu a Ele, depois que o Espírito Santo de Deus nos converteu a Cristo Jesus, nos trouxe a Cristo Jesus e nascemos de novo, nós recebemos então a condição de sermos fiéis, no sentido de ser leais. Eu não abandono Cristo por nada, isso é ser leal. Eu não vou desobedecer a Cristo, eu vou obedecer a Cristo a qualquer custo. Isso é ser leal, isso é ser fiel. Mas há também aqui o aspecto dele ser confiável. Ele se tornou merecedor de confiança, ou seja, ele foi testado e foi aprovado. E ele então é confiável. Como um automóvel, quando ele é produzido, antes dele ser fabricado em escala, em várias unidades e ser vendido, ele passa por uma série de testes, de resistência, de economia, de todos os testes possíveis. Ele passa por vários testes. Só depois que ele passou por todos os testes, várias vezes, então, aquele produto é colocado no mercado como confiável. Você pode comprar porque todos os testes que foram necessários ser feitos, ele passou em todos. Ele é confiável. É nesse sentido aqui, esse servo, ele se tornou confiável. Ele conquistou a confiança do seu Senhor. No nosso caso, com Cristo, nós sabemos que nós não somos dignos de confiança nenhuma da parte de Cristo. Nós somos enganosos, nós somos volúveis, mas é a obra de Cristo em nosso coração, é o poder do Espírito Santo em nossa vida, que nos mantém firmes. E nós temos que ser achados fiéis. Apocalipse vai dizer, lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, ou seja fiel ainda que você tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando Cristo nos manda ser fiéis a Ele, nós precisamos entender que tudo o que precisamos para ser fiéis, Ele já nos deu. Ele não vai exigir de nós uma coisa para a qual Ele não nos capacitou. Ele não vai exigir de nós uma coisa para a qual Ele não nos capacitou. Ele vai nos dar tudo. Ele nos dá tudo o que precisamos para obedecê-lo, para fazer a vontade dEle. Então, quando nós não queremos, ou nós estamos diante de uma situação em que nós achamos que não vamos conseguir obedecer a Deus, a bem da verdade não é porque a gente não vai conseguir, é porque a gente não quer obedecer. Porque se Deus te colocou numa situação, se Deus nos colocou numa situação em que nós temos que fazer algo, por mais difícil que seja, Ele já nos capacitou. Ele nunca vai nos dar uma prova além das nossas condições. 1 Coríntios 10:13 diz isso. Nós nunca seremos testados ou tentados, no caso, Deus não vai permitir nenhuma tentação em nossa vida, a qual nós não possamos suportar. Nós jamais seremos provados além das nossas condições. Então aqui no caso, esse servo, quem é este que vai se mostrar fiel? Quem é o servo fiel e prudente? A palavra prudente aí, lá no grego, frônimos, significa literalmente sensível, atencioso, sábio.
Sensível é no sentido de sensato, né? Ele tem senso, ele é sensato. Ele percebe as coisas ao seu redor e age de acordo com a vontade de Deus naquela circunstância ali, né? Ele é também atencioso à vontade de seu Senhor, e por isso mesmo ele é sábio em obedecer ao seu Senhor, porque ele sabe que o seu Senhor vem ajustar contas. É um ato de sabedoria. Então, prudente, né, a palavra prudente, o sentido etimológico da palavra prudente, é literalmente alguém que dá um passo de cada vez. Nós não damos 2 passos, né? Não tem como a gente andar dando 2 passos de uma vez. É um passo por vez. E cada vez que a gente pisa, a gente só muda o passo quando tem certeza que o chão está firme, né? Sempre que eu penso nisso aqui, eu lembro de uma vez que eu estava pescando com um irmãozinho chamado Felipe, aqui na represa aqui ali na Rosa Mística, né? Eu estava pescando ali na represa ali, aqui de Paraibuna, né? Os lados aqui. E criou aquele mato em cima da água, parecia um capim, alguma coisa assim. E o Felipe parecia um chassi de grilo, né? Magrelinho, né? Fininho. Ele subiu naquele mato ali e foi andando, né? E era em cima da água. E não afundou, né? Aguentou o Felipe, me aguenta, né? Quando eu vi, fui lá para o fundo, né? Eu não fui prudente, porque eu não calculei se aquela superfície ali me aguentaria o peso, né? Eu não fui prudente, eu só fui andando, né? Fui no embalo, eu fui imprudente, né? Então a gente tem que entender que a pessoa, o servo, que ele é fiel e prudente, é aquele que quando ele recebe uma incumbência do seu Senhor, ele age, ele faz aquilo que é da vontade do seu Senhor. Por exemplo, como ele poderá mostrar-se fiel e prudente quando ele recebeu de seu Senhor a responsabilidade de cuidar dos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Fazendo aquilo que o seu Senhor mandou. O Senhor confiou a ele os seus conservos, né, para que ele cuidasse deles. E desse a eles o alimento, desse a eles o recurso que eles precisavam para realizar o trabalho da fazenda, o trabalho da casa ali do seu Senhor. Então, quando é que você e eu somos fiéis e prudentes? Quando nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus manda a gente fazer. Quando nós obedecemos a Cristo, estamos sendo fiéis. E por obedecer a Cristo, estamos sendo prudentes. Porque Ele virá ajustar contas conosco. Ele virá. É o assunto da próxima. Tem a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, voltaremos a esse assunto. O Senhor vem ajustar contas. E nós precisamos estar preparados, né? Primeiramente, esse servo fiel e prudente, ele reconhece a sua posição diante de seu Senhor. Né? E diante de seu Senhor, ele é doulos, ou seja, escravo. Sua vida não lhe pertence, mas pertence ao seu Senhor. E por isso, ele vive para fazer a vontade de seu Senhor e não a sua própria vontade. Isso é sinal de prudência, isso é sinal de sabedoria. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e eu vivo para fazer a vontade dele. E toda vez que o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, a palavra que ele usa é doulos, que significa escravo. Somos escravos de Cristo. Ah, pastor, mas esse negócio de escravo é tão ruim, porque a gente lembra lá da escravatura aqui do Brasil, foi uma coisa tão triste, de fato, foi mesmo. Mas é isso que nós somos, irmãos. Nós somos escravos de Cristo. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Aí agora você decide qual é o melhor Senhor. Obviamente é Cristo, né? Somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, né? E também esse servo fiel, ele reconhece a sua posição diante dos seus conservos.
diante dos seus companheiros de serviço. Ali a palavra no grego para conservos é oiketeias, né, que são escravos de uma mesma casa. Né? Somos todos aqui oiketeia de Cristo. Somos escravos de Cristo. Né? Somos todos iguais. Né? Sim. Primeiro o diácono Rafael tinha levantado a mão, depois a senhora. Deixa eu só fechar aqui, aí eu abro espaço para pergunta. Então nós temos aqui esses conservos. E a atitude dele para com esses conservos é a atitude de alguém que é humilde. Né? Ele não olha para eles com brutalidade, ele não os trata com brutalidade ou com superioridade, se julgando. Então eu sou o chefe de vocês. Né? Somos escravos, mas quem manda aqui sou eu. O chefe não está aqui, então quem manda aqui agora sou eu. Não, ele foi incumbido de dar alimento para eles. Se ele não alimentasse os escravos, o que ia acontecer com os escravos? Morreriam. Seu senhor viria ajustar contas com ele. Mas ele é sábio. Por isso mesmo ele obedeceu ao seu senhor. Ele fez aquilo que o seu senhor mandou ele fazer. Né? Quanto à opinião de que aqui Cristo estivesse falando especialmente aos 12 apóstolos ali, né? Vocês são a liderança, ou então Cristo estivesse falando aqui dos oficiais da igreja, né? A quem foi confiada a igreja de Cristo, é muito forçoso dizer que este servo aqui simboliza ou representa os líderes da igreja que receberam a incumbência de cuidar do rebanho do Senhor, né? No caso aqui o pastor, os presbíteros, os diáconos. Não, é muito forçoso isso, porque o texto aqui está falando de fidelidade, e a fidelidade é exigida de todos os crentes, e não só da liderança. Né? Ainda que possamos aplicar isso aqui aos líderes, os líderes devem cuidar daqueles que estão sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade, mas o texto aqui não está falando para os líderes, o texto aqui está falando para todos os crentes, para todos os servos de Cristo. Nós devemos ser fiéis e prudentes. Né? Antes de ir para o versículo 46 e 47, diácono Rafael, depois a irmã Miriam. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Não, mas uma outra frase de Paulo é mais clara que essa ainda. Ele fala que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Né? Nós somos reconciliados por Deus em Cristo Jesus e Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Obviamente, somos falhos, somos limitados, somos pecadores, somos sujeitos a fracassar, mas nem por isso Cristo deixa de confiar a nós alguma responsabilidade. Né? Eu gosto muito de pensar em Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus faz ele confessá-lo 3 vezes também. E nas 3 vezes Cristo fala: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Né? Humanamente falando, Pedro era um desqualificado. Acho que nenhum de nós aqui entregaria a direção da sua empresa. Se você tivesse sua empresa, você entregaria a direção da sua empresa para um empregado que tinha pisado na bola com você, tinha sido desleal para com você. Jesus fez isso com Pedro. Mas veja bem, não é porque Pedro ele era especial, não é porque Pedro era, ou nós, né? Vamos falar aqui de nós, porque nós somos especiais e confiáveis. Não, nós somos, ele nos tornou confiáveis. É a graça de Deus em nós, né? É a obra de Cristo, a justificação de Cristo em nós, a justiça de Cristo em nós, né? Que nos torna confiáveis, ou que nos torna participantes dessa responsabilidade. Deus nos dá essa responsabilidade para executá-la. Né? Nesse sentido, tá?
Sim, sim. Ali no caso é o penhor da salvação, né? Mas também se aplica, sem dúvida alguma, né? Também se aplica isso. É a pessoa do Espírito Santo na minha vida, né? É a obra de Cristo em nós. Não é porque nós somos capazes, não. A nossa suficiência, diz Paulo, vem de Deus, né? É obra de Deus em nós, né? Dona Miriam? Uhum. Também se aplica nessa direção. Agora, a questão é, não importa qual o serviço, qual é a atitude que eu tenho que ter para com aquilo que Cristo me confiou. Então, aí vamos supor, aqui na igreja, nem todos atuam na mesma área. A gente pensa só na igreja, mas eu queria pensar não só na igreja, mas fora, em tudo. Por exemplo, aqui nós temos profissionais em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Em cada área você tem aqui um profissional diferente. Por quê? Porque Cristo não colocou tudo num lugar só. É justamente para que nós sejamos luz onde quer que Ele nos colocar. Sejamos luz ali. Onde... Isso mesmo. Essa é uma boa definição. O servo de Deus, a preocupação dele em obedecer a Cristo é espelhar a glória de Cristo onde quer que ele esteja. No meu trabalho, na minha escola, na minha rua, onde quer que eu estiver, onde quer que eu esteja, eu vou espelhar, eu vou refletir a glória de Cristo. Esse é o fiel, né? Esse é o fiel. Assim como Deus confiou a Jesus a nossa salvação, Cristo também confia à sua igreja o espalhar o Evangelho, né? Mas aqui no caso, Cristo está pegando apenas um exemplo, mas aquilo, não perca de vista que ele está falando aqui da volta dele. Nós temos que ser encontrados fiéis. Na parábola anterior nós vimos que temos que ser encontrados quando Cristo voltar em postura de vigilantes. Nós temos que estar vigilantes com relação à volta de Cristo. Aqui, Cristo, quando voltar, Ele tem que nos encontrar fiéis e prudentes, né? Vivendo uma vida fiel a Ele, leais a Ele, tá? Com relação à volta de Cristo. E Cristo continua dizendo, versos 46 e 47, bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Né? Então, a felicidade dessa pessoa, né? Lembra que bem-aventurado, né? lá no grego, é makarios, que significa abençoado, afortunado, feliz, né? Beneficiário, privilegiado por um favor divino. Né? Alguém que é muito feliz, é verdadeiramente feliz, né? O bem-aventurado aí. Mas quando ele é bem-aventurado? É no momento em que, quando ele for encontrado pelo seu Senhor, e ele estará fazendo aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer. Né? Encontrou ele agindo, obedecendo e fazendo do jeito que o seu Senhor mandou ele fazer. Né? E no verso 47, Cristo diz assim, né? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha que interessante, né? O servo só receberá tal alegria aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Tal servo age assim por quê? Em primeiro lugar, ele aguarda o regresso do seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor vai voltar. Então, por isso ele está vigilante e fiel. Segundo, ele sabe que o seu Senhor lhe pedirá contas. Ele vai prestar contas ao seu Senhor. 3, e ele sabe que o seu Senhor o recompensará. Então ele tendo essa certeza de que o seu Senhor vai voltar, de que o seu Senhor ele vai prestar contas ao seu Senhor, e de que, estando tudo ok, ele será recompensado pelo seu Senhor, então ele se mantém fiel, né? É digno de nota que 2 vezes o servo é tido por fiel e confiável, pois primeiramente o seu Senhor confiou-lhe
seus outros servos, e agora Jesus diz que ele vai confiar todos os seus bens. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que na sua vinda gloriosa, ele conferirá grande honra aos seus servos. Vamos ler lá Mateus 25, 21 e 23. Mateus 25, 21 e 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E do 34 ao 40, é um texto um pouco mais longo, também falando ali sobre o grande julgamento. Então o rei, verso 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós vemos aí, né, a promessa, né, de que ele conferirá grande honra aos seus servos fiéis. Vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena. O que está reservado para quem é fiel a Cristo é maravilhoso demais. Vale a pena. Nessa vida e na futura, com certeza. William Hendricks, ele levanta uma questão importante aqui. Sabe aquela história de que lá no céu nós vamos ter lá a nossa toguinha branca, parzinho de asa, com a nossa lira, né, com a nossa harpinha, ali o tempo todo ali, dedilhando a nossa harpinha? Mas, irmão, nada pode ser mais ridículo do que isso. O céu não vai ser isso, não. Vai ter louvor no céu? Vai. Nós vamos passar a eternidade louvando ao Senhor. Mas o céu não é um lugar de, quando a Bíblia fala que é lugar de descanso, não quer dizer um lugar de inatividade. Não é um lugar lá que está todo mundo deitado, cada qual na sua rede, o dia todo lá deitado. Não. A ideia de descanso no céu significa que nós trabalharemos, mas não fatigaremos. Não sofreremos com o desgaste do tempo, com a velhice, cansaço, doença. Mas não nos iludamos. Na eternidade com Cristo nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar muito. O céu é lugar de trabalho. Tá? Jesus disse que meu Pai trabalhou e trabalha ainda hoje. E onde que Deus está? Se Deus trabalha, nós não vamos trabalhar? Ah, pastor, mas não é descanso? Sim, irmão, descanso. Não vão ter pecado para perturbar a gente, não vai ter STF para atrapalhar a vida nossa, né? Não vai ter essa turma toda aí bagunçando, não vai ter PT para atrapalhar a gente, não vai ter nada disso. Vai ser um descanso, né? Estou completo, mas o principal descanso é porque não vai ter pecado para atrapalhar a nossa vida. O pecado não será mais uma realidade nossa. Tá? É nesse sentido. Mas nós vamos trabalhar. Olha o que o William Hendrickson fala. Ele faz uma pergunta aqui, né? Ele não fala, ele não faz uma afirmação. Ele faz uma pergunta retórica. A promessa de Cristo não implica também a designação de certas tarefas específicas na vida por vir, sendo cada tarefa uma questão de puro deleite e satisfação, e estando cada uma em harmonia com a individualidade da pessoa a quem ela for designada? A pergunta que ele está fazendo aqui é a seguinte: lá no céu, nós vamos trabalhar, cada um de nós vamos ver isso aqui na parábola dos talentos, né? O nosso Senhor, ele dá a cada um de nós de conformidade com a nossa condição, né? E lá no céu, nós vamos trabalhar, irmãos. Ah, mas lá no céu então vai ter chefe, vai ter chefe de setor, igual aqui? Não sei como é que vai ser, né? Se o galardão que a Bíblia fala é essa diferença lá, pode ser, não sei. Mas eu sei de uma coisa: não importa o serviço que eu vier a fazer no céu, na eternidade, não importa qual seja,
Eu vou ter tanta alegria, mas tanto deleite, mas tanta felicidade em fazê-lo, que não vai fazer a mínima diferença se lá eu terei essa ou aquela ocupação, né? Mas lá nós vamos trabalhar, viu? Lá nós vamos trabalhar. Tire da sua cabeça essa ideia de ficar lá pagando de toguinha branca, com um parzinho de asa, com harpinha na mão. Tire isso aí que você não vai ter isso não, tá? A eternidade de forma alguma será um lugar de inatividade ou de marasmo. Teremos muito a fazer para a glória de nosso Senhor Deus. Nós passaremos a eternidade toda glorificando a Deus, né? Vamos ver agora então a atitude má e a sua punição, verso 48 a 51. Vamos juntos? Verso 48 a 51. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e o castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, né? Cristo não está falando aqui de outra pessoa, de outro servo, mas do mesmo, que pode agir de forma fiel e prudente, conforme vimos lá no versículo 45 a 47, ou, falta um parênteses ali, né? Ou de forma ímpia, como fica claro nas palavras. Mas se aquele servo, está falando então nada do mesmo, sendo mal ou agir de forma má, embora ele está falando aqui não só de atitudes, mas ele está falando aqui de natureza, né? Sendo mal, né? Ele está falando da natureza. A natureza humana é má e pecaminosa. Quando o pecador é salvo e transformado em filho de Deus por sua graça e misericórdia, tem então a nova natureza em Cristo Jesus. Somos nova criatura, né? Terá sempre diante de si o dilema: obedecer a Deus ou desobedecê-lo. E toda vez que eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo ao meu próprio coração e às minhas próprias vontades. A gente tem que ficar parando de pôr a culpa no diabo. Tudo bem que o diabo também é o nosso inimigo. Mas, meus irmãos, toda vez que a gente não obedece a Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade. Jesus disse aos fariseus, né, se vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem fazendo a vontade do diabo. E por que fazemos a vontade do diabo? Porque é a nossa vontade. Mas se a nossa vontade for fazer a vontade de Deus, nós não faremos coisas que desagradam ao Senhor. Nós faremos aquilo que agrada ao Senhor. É por isso que eu gosto muito de pensar em conversão como transformação na vontade. Transformação na minha vontade. Como é que eu sei que eu sou realmente convertido a Cristo? Quando eu olho para pecados que eu cometia e não tenho mais vontade de praticá-los, ou se me der vontade de praticá-los, eu fico triste só de pensar nisso. Porque eu sei que agora a minha vontade tem que ser fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, que é boa, agradável e perfeita. Lá em Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala justamente sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, olha, apresente a vida de vocês, o ser de vocês, para Deus como algo santo, vivo e agradável a Deus. E não vos conformeis com o presente século.
né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando ali de transformação na vontade, na nossa vontade, no nosso coração. Mas aqui o Senhor Jesus fala, esse homem tem diante de si a oportunidade de agir de forma prudente e fiel. Mas se ele escolher, se ele decidir fazer a vontade do seu coração, se ele decidir seguir na maldade do seu coração, ele vai revelar frutos podres nas 3 esferas da vida humana, nas 3 áreas da nossa vida: pensamentos, palavras e ações. Nós pecamos ou glorificamos a Deus nessas 3 áreas. Essas 3 áreas são as áreas que nós frutificamos para a glória de Deus ou produzimos frutos do pecado. Pensamentos, palavras e ações. Tá? Pensamentos pecaminosos. Olha aí só. Se ele disser consigo mesmo. Isso aqui é a pessoa pensando, né? Eu disse comigo mesmo, eu estive pensando. Então, o pensamento dele. O que um homem diz a si mesmo é, às vezes, muito mais importante do que o que ele diz publicamente, né? Cito aí as palavras de Hendrickson aí, né? Mas esse homem também peca por palavras. Ele tem palavras pecaminosas. Meu Senhor, demora-se. Que pecado está nessas palavras aqui? Que pecado a gente percebe nas palavras desse rapaz, desse homem aqui? Meu Senhor, demora-se. O que isso soa para nós? Como o quê? Incredulidade. Ele está demorando. Ele disse que ia vir, mas né, desleixo. Desmazelo para com a promessa. Mas incredulidade, né? Mostra bem isso. Quantas pessoas vivem, quantos crentes vivem como se a verdade da volta de Cristo não existisse. Temos dentro das igrejas, dentro do meio teológico, pessoas que pensam o seguinte: Jesus falou que ele ia voltar, mas ele não vai voltar coisa nenhuma. O que Jesus falou ali da volta dele é justamente isso. É cada vez que uma pessoa decide viver para Cristo, ele já está experimentando encontrar-se com Cristo na eternidade. Mas Cristo não vai voltar coisa nenhuma. Essa pessoa está experimentando encontrar-se com Cristo para a eternidade. E aí inventam cada coisa, irmãos, que não merece nem a nossa atenção aqui. Mas negando a volta de Cristo. Sim. Mas tem seita, justamente, tem seita que diz que Cristo até já voltou. Né? Nós vamos chegar no 51 daqui a pouquinho. Sim, sim. Ele está mostrando que ele não é crente. Ele está revelando o coração dele. Ele sendo mal. É importante essa expressão aqui, né? Sendo mal, está mostrando aqui a natureza dele. Né? Ele não é bom. Ele é uma pessoa má. Né? Está revelando a maldade. Né? Então, a sua preocupação mostra o seu desdém para com seu Senhor. Também nós vemos ações pecaminosas. Quais as ações pecaminosas desse homem? Passou a espancar seus companheiros, né? Violento, agressivo, e a comer e a beber com ébrios, né? Com os bebuns. A crueldade com que ele tratará aqueles que lhe foram confiados. Tratará, não é tratará não, aí está um acento aí, mas com que ele tratara no passado.
revela a sua arrogância, que o faz se ver como superior a eles. Né? Além da arrogância, ele também revela uma vida dissoluta no meio de glutões e bebuns. Uma vida totalmente dissoluta, relaxada. Né? Não tem nada a ver com aquele que é vigilante, prudente e fiel. Ele toma uma outra postura. Mas ele estava errado. Por quê? Porque o seu Senhor não voltou próximo à data, porque o seu Senhor não voltou próximo à data de sua partida. Isso não queria dizer que ele iria demorar muito tempo, né? Se o Senhor, né? Porque se o seu Senhor, faltou um se aí, né? Porque se o seu Senhor não voltou próximo à data, faltou um se aí, né? Não se ele não estava demorando para voltar, não quer dizer que ele não ia voltar. É o que está acontecendo conosco hoje. Ah, pastor, mas já tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo falou que ia voltar, até agora ele não voltou. Não quer dizer que ele não vai voltar. Ele vai voltar na hora que a gente menos estiver esperando. Ou melhor, que as pessoas menos estiverem esperando. Ele voltará. Ele voltará. E quem não estiver preparado será pego de surpresa. Sim, irmão? Uhum. Então, 1 Pedro 1:10, né? Quando Pedro fala, se nós julgarmos, né, que Cristo está demorando, né, ele não tarda em vir, ele não tarda, ele virá no tempo certo. Para nós parece demorado, é claro que parece demorado, para nós qualquer 10 dias, qualquer 10 anos parece muito tempo. Né? Uhum. Interessante que aí o apóstolo Pedro ele usa uma palavra muito interessante. Ele diz assim, porque deliberadamente eles decidiram, né, duvidaram da volta de Cristo. Deliberadamente. Né? Está falando dos dias de Noé, né? Deliberadamente, ou seja, uma decisão do coração deles, eles decidiram não crer, né? Foram deliberados nisso, é um pecado deliberado. É o mesmo que esse escravo está fazendo, esse servo está fazendo aqui. Ele está deliberadamente dizendo o seguinte, meu senhor está demorando para vir mesmo, né? Meu senhor demora-se, então deixa eu aproveitar. Enquanto o gato não está em casa, o rato faz a festa, né? Como diz a história. Deixa eu aproveitar então. Né? Mas é louco o que ele está fazendo. Por quê? O Senhor, né? Mas ele está errado, porque se o Senhor não voltou próximo à data de sua partida, isso não queria dizer que ele iria se demorar muito tempo. A repentinidade, né? Assunto este que vem sendo ressaltado desde o capítulo anterior, né, por todo esse capítulo aqui, né, é um elemento chave em questão, pois virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não o espera e em hora que ele não sabe. Se aquele servo tiver a insensatez de escolher viver de acordo com o seu coração pecaminoso, ignorando o fato de que seu Senhor pode voltar a qualquer momento, quando ele menos esperar, o seu Senhor, de repente, inesperadamente, o castigá-lo-á. Né? Não revela, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro
e ranger de dentes, né? A tradução do verbo castigar, né? Castigá-lo-á, não revela a severidade do sofrimento que lhe sobrevirá. Essa tradução ficou um pouco fraca, porque que castigo era esse? No texto grego encontramos ali a palavra kai, né, que seria a nossa conjunção, né, dicotomesei, auton. Né, então a palavra kai, dicotomesei, auton castigá-lo-á, ou o castigará. Né? Literalmente significa cortá-lo-á em pedaços. O verbo dicotomel, no grego, que é usado aqui, é cortar em pedaços, vai esquartejá-lo. Forte, né? Terrível pensar nisso, né? Pois era assim que naqueles dias, essa era uma das sentenças aplicadas contra os escravos que decepcionavam seus senhores. Quando um escravo, naqueles dias, desobedecia seu senhor ou decepcionava seu senhor de alguma forma, o seu senhor podia aplicar essa punição. Ele esquartejava o escravo na presença dos outros. Terrível, né? Jesus pega justamente essa figura. Olha, o sofrimento que esse servo aí vai ter é tão grande. Com isso, nós não devemos entender que quem for para o inferno vai ser esquartejado e vai desaparecer. Não, não é isso não. Essa heresia ensinada pelos adventistas, pelos testemunhos de Jeová, né, a heresia do aniquilamento dos ímpios, você não encontra base bíblica nenhuma para isso. Aqui, quando Cristo fala de esquartejar, ele está usando aqui a figura muito comum naqueles dias, para ressaltar o terrível sofrimento que aguarda as pessoas no inferno. Aqueles que passaram a sua vida zombando do seu Senhor, zombando de Deus, deliberadamente dando as costas para Deus, o que as aguarda é o inferno. E se você acha que ser esquartejado é terrível, o inferno é muito pior do que isso. Né? E só lembrando, no inferno, o sofrimento não acaba. O sofrimento é intenso, eterno e não termina. O seu corpo não se desgasta no inferno. Mas é como se você sentirá todas as dores de ser esquartejado, de ser queimados, todas as formas de tortura, você sentirá todas essas dores, né? Mas o seu corpo não vai se desgastar com isso. Ou pode ser que se desgaste e se recomponha, não sei. Só sei que o sofrimento é eterno. Não existe essa ideia de aniquilamento, você ir desaparecendo. Não existe isso. No inferno o sofrimento é eterno, assim como nos céus a alegria também é eterna. A vida também é eterna. Né? O que Cristo está nos mostrando aqui é isso. Foque aí no ali haverá choro e ranger de dentes. Se no céu o que nós encontraremos é alegria intensa, no inferno o que as pessoas encontrarão é choro e ranger de dentes. Sofrimento eterno, certo? Onde toda e qualquer esperança de consolo, por menor que seja, não existirá. Não haverá a mínima esperança de consolo no inferno. E meus irmãos, volto a dizer, não estou aqui falando isso para pôr medo no coração dos irmãos. Estou aqui falando o que Cristo ensinou. Se alguém lhe disser, mas esse negócio de inferno, isso aí é lorota, isso aí é coisa que pastor inventou para poder manipular as pessoas. Não, irmão, não é não. A pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus. Aquele que criou todas as coisas, inclusive o inferno. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por Jesus. Até o inferno foi criado por Jesus. O inferno não apareceu sozinho. O inferno é criação.
Até o inferno foi criado pelo Senhor Jesus para a condenação dos ímpios. E se te assusta saber que a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus, eu quero que você saiba que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ele falou mais do inferno do que do céu. Justamente. A cruz é a maior prova, né, irmão? A cruz é a maior prova de que Cristo nos libertou de algo terrível. Se a condenação que pesava sobre nós fosse uma coisa simples, qualquer coisa que nós fizéssemos, qualquer sacrifício que fizéssemos, resolveria. Mas não havia nada em nós que pudesse resolver essa questão, a não ser que o Filho de Deus viesse ao mundo, inocente, puro, santo, se tornasse um de nós, morresse na cruz, sofresse em nosso lugar. Se foi preciso uma solução tão drástica quanto essa, né? O Filho de Deus se encarnar para morrer na cruz em nosso lugar, é porque o nosso pecado não é coisa tão simples assim, irmãos. O assunto é muito sério, né? Aplicações práticas para nós aí. As seguintes aplicações práticas podem ser extraídas aqui. Primeiro, a responsabilidade individual contribui para a responsabilidade coletiva. O servo fiel e prudente providenciou recursos e alimento para os seus conservos realizarem seus trabalhos. Entenda uma coisa. Se foi confiado algo a você, faça. Porque do seu trabalho depende o trabalho de outros. Ainda que outra pessoa possa vir e fazer o seu trabalho, mas é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Do seu trabalho depende o trabalho de outros. Do trabalho daqueles servos dependia a responsabilidade do trabalho daquele servo fiel e prudente em fazer aquilo que o seu Senhor mandou. E o inverso também é verdadeiro. A irresponsabilidade traz sofrimento tanto para o indivíduo quanto para aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ele decidiu agir de forma má e perversa. O que aconteceu com os conservos dele? Apanharam. Ele foi bruto com eles. Depois ele colheu as consequências. O Senhor veio e ajustou contas com ele e o lançou no inferno. Ele sofreu também. Mas só que ele levou outros consigo. Um pai de família irresponsável põe a família toda para sofrer. Pastor, presbíteros, irresponsáveis, põe a igreja toda para sofrer. Um chefe, um trabalho irresponsável, faz outros sofrerem. Mas não se iluda, ele vai sofrer também. Especialmente se ele agiu deliberadamente no seu pecado. O que é agir deliberadamente? Ele fez sabendo que era errado e não estava nem aí para isso, foi e fez. Isso é agir deliberadamente. E por fim, aí a terceira lição, a terceira aplicação prática para nós é a felicidade e lealdade a Cristo devem ser ativas e constantes, desempenhadas com alegria na realização das tarefas com as quais fomos incumbidos por Cristo. Seja qual for a tarefa que Cristo lhe confiar, meu irmão, seja qual for a obra que Deus lhe confiar a fazer, faça. Faça com alegria, fidelidade, lealdade constante e ativa, o tempo todo. E faça com alegria, como diz aquele hino nosso, o trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti?
Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Né? Nós devemos agir assim. Né? Questão para reflexão. Pense nisso. Como temos esperado o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Com o nervosismo e dissolução dos Tessalonicenses? Depois leia em casa, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, 1 e 2, e 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12. Ali o apóstolo Paulo fala sobre os Tessalonicenses não terem entendido o ensinamento que ele deu sobre a volta de Cristo. E aí eles pensaram o seguinte: então Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento mesmo, então não preciso trabalhar. Então eu vou comer o resto do feijão que eu tenho, o resto do arroz que eu tenho, e vou esperar Jesus Cristo voltar. Aí eu sou solteiro, eu não vou casar, eu vou ficar solteiro mesmo, porque Jesus Cristo vai voltar, para que eu vou fazer família? Né? Para que eu vou arrumar um emprego? Não vou, eu vou ficar aqui esperando Jesus Cristo voltar. Aí eles começaram a passar necessidades, porque Jesus Cristo não voltou. E aí eles começaram a ir na casa dos irmãos. Não dá para arrumar um pouquinho de arroz para mim, não? Um pouquinho de comida, não? A minha acabou. Mas Jesus vai voltar daqui a pouco mesmo, né? Qualquer momento, então, né? E aí a comida de todo mundo acabou. E aí o que eles fizeram? Começaram a pedir para os ímpios. Aí Paulo fala: quem não trabalha, não come, não coma. Aqui, e Paulo puxou a orelha deles, deu uma repreensão severa. Estamos vivendo, esperando a volta de Cristo desse jeito, relaxadamente, como os Tessalonicenses? Ou estamos esperando com a nauseabunda mornidão dos laodicenses? Lá em Apocalipse 3, 14 a 22, fala, né? Jesus fala, né? Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Aquele crente que vive na mornidão, né? Não é nem frio nem quente, né? Está vivendo morno, né? Está vivendo igualzinho o mundo. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. É assim que nós estamos esperando a volta de Cristo? Ou nós estamos esperando a Cristo com a fidelidade dinâmica e fervorosa dos esmirnianos, né, os crentes da cidade de Esmirna, lá em Apocalipse 2, 8 a 11. Vamos ler lá? Esse eu quero ler com você. Apocalipse 2, 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Vamos juntos? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. É assim que nós temos que esperar a volta de Jesus, né? Com essa firmeza, com essa fidelidade, com essa prontidão dos esmirnianos. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que possamos viver cada dia na expectativa da volta do Senhor Jesus, com o coração jubiloso e cheio de alegria por saber que Ele nos salvou e um dia voltará para nos buscar. Amém.